o apóstolo Paulo está aí dizendo que ele foi um homem salvo por Deus e ele recebeu revelações inefáveis. Mas ele recebeu revelações inefáveis, não é porque ele era um homem perfeito, mas é porque ele foi um homem que, depois de todo o trabalho que Deus teve com ele, ele finalmente acolheu a palavra do Senhor no seu coração. E aí ele fala que, de quando ele escreveu, havia 14 anos, que ele tinha sido levado ao terceiro céu. Na verdade, ele fala que foi arrebatado, o que indica uma experiência repentina. Ele fala que ele não sabe se ele foi em corpo ou se ele foi em espírito, mas o fato é que ele sabe que ele foi arrebatado. Ele viu uma perda de sentidos. E ele viu coisas tão maravilhosas que Deus falou com ele, que são coisas que não dá para falar. Às vezes não é nem porque a gente não é digno de falar, é porque realmente é impossível falar de algumas coisas. Só quem teve experiências parecidas é que sabe dizer o que o apóstolo estava dizendo, né? De qualquer maneira, e é aqui que eu quero ler para vocês, ele chega aqui no versículo 12, ou melhor, no versículo 7, e diz assim, 2 Coríntios 12, 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então essa passagem que não deve ser estranha para nenhum de nós, e por sinal também muito estranha, ela não é estranha para nenhum de nós, mas ela é estranha de estar aí para ser acreditada. Porque a gente vive num mundo, numa cultura totalmente contraditória naquilo que crê. Por exemplo, eu tenho um cunhado que é de uma igreja que se você disser isso que o Paulo está dizendo aqui, ele já começa a rir da sua cara, porque o maligno já foi vencido na cruz. Aí vem esse Paulo agora falando que veio uma coisa maligna para esbofeteá-lo. Aí o que eles vão dizer é que o diabo somos nós, né? E por outro lado, você precisa realmente reconhecer que, embora o diabo seja uma criatura que já está vencida, até que isso se consume plenamente, ele é instrumento de disciplina para as nossas vidas, né? Ou seja, o diabo não representa nenhum problema para Deus. Tanto é que ele já está julgado, mas a gente vai ter que saber conviver com ele, inclusive até mesmo para disciplinar, confirmar e aperfeiçoar a nossa fé. Isso não quer dizer que é necessário que seja assim, quer dizer que a gente tem de caminhar apesar de ser assim. Então a primeira coisa que ele vai dizer é que toda revelação, por mais que a gente tenha equilíbrio, entendimento, ela vai nos trazer engrandecimento. No final das contas, uma pessoa que entende que deste universo inteiro Deus resolveu se encontrar com essas pessoas que não têm importância no universo, já é uma pessoa que fica potencialmente cheia de orgulho. Vai se orgulhar da condição dela. Então ele fala, para que eu não me ensoberbecesse, foi-me enviado, para a gente ser mais correto com a leitura, né? Ele usa a seguinte expressão, para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. E a gente já viu muitos estudos sobre o que seria esse espinho na carne. Tem gente que acha que o Paulo tinha um problema de vista, que ele tinha malária por causa das muitas viagens dele, os afogamentos. A gente não sabe o que foi, nem precisa saber o que é. Basta saber que era uma coisa que tinha o poder de desestruturá-lo, né? E que coisa maior para desestruturar a gente do que aquilo que realmente nos desestrutura. Então não precisa ser cegueira, não precisa ser tormenta, não precisa ser barulho, não precisa ser falta de respeito. Basta ter o poder de te desestruturar, né?
E se a gente for dar uma caminhada pela palavra de Deus, você vai ver que espinho na carne é uma coisa até comum de todo aquele que é chamado. Quando Deus chamou Moisés, ele tinha certeza de uma coisa: ele era no mínimo gago, né? Com essa percepção, um dia ele esqueceu disso tudo e feriu a rocha na frente do povo. Imagina se ele não tivesse esse espinho na carne, né? Com toda a comunhão que Deus tinha com Davi, de uma coisa ele tinha certeza: ele servia para tudo, de menos para ser rei. Aliás, o sonho de Davi, inclusive, era ser sacerdote. Basta você ler o livro das Crônicas para ver como que ele arrumava o culto, o templo, porque o que pulsava nele era o sacerdócio, era cultuar a Deus e promover esse culto. Aí Deus falou assim: não, vai ficar melhor você sendo um rei promovendo o culto para mim. Se fosse só sacerdote, talvez você ficaria insuportável. Então, um homem que tinha certeza que ele nem gostava de guerrear, acabou sendo chamado pela história para guerrear. Davi foi o que massacrou os cananeus, né? Em nome de Deus, embora a nossa moral moderna não consiga suportar isso. Como que Deus separou um homem para matar tantas pessoas? Porque a gente é assim, moralista. Moralista é aquela pessoa que vive da aparência, daquilo que ele vê. Então o moralista vê sangue jorrando, aí ele já entende isso como uma coisa ruim. Quando você vê tudo limpinho, é bênção. Aí fica igual o momento que o Brasil está vivendo hoje, né? Eu vi uma postagem mais cedo, acho que a Bíblia que mostrou de uma pessoa, digamos assim, coxinha, que tem simpatias pelas ideias higiênicas. Então, olha a manifestação em favor do Temer, e todo mundo de verde e amarelo, todo mundo bonitinho. Agora olha a manifestação em prol dos que não concordam com o impeachment, aí mostra uma cena de quebradeira. Não é? Porque a aparência faz isso. Fica parecendo que quem é contra o impeachment é desordeiro e quem é a favor de Temer tem cores para mostrar, ordem para mostrar. Mas isso é só uma aparência. Quando na verdade, às vezes a quebradeira nem é feita por quem estava lá. Quem está lá são pessoas de bons. Engraçado, eu conheço muita gente do que a gente chama de esquerda, né? E são pessoas de muito bom coração, são pessoas realmente envolvidas, né? E elas têm que levar a peste de ser chamado de analfabeto, de ser chamado de desordeiro. Jesus foi chamado de desordeiro. Eu acho engraçado o crente cair nesse discurso, né? Porque ele serve a um Deus que foi chamado de desordeiro, falava que ele tumultuava o povo. O Paulo que escreveu isso aqui foi chamado de desordeiro. Né? O pessoal de Éfeso mandou ele ir embora: sai do nosso meio que você está tumultuando o nosso povo. Desordeiro, esquerdopata. Né? E nem seria esse caso. É porque você vive no mundo das aparências. Onde as pessoas elas querem ver que tudo está muito bem, que o presépio está funcionando, sem se lembrar de que é presépio. Né? Um presépio funcionando não serve para nada. Mas serve para fazer turismo. O Natal está chegando, né? Então você vai ver aquela presepada funcionando. Mas para que serve aquilo? Aquele trem automático, a água caindo, o menino lá na manjedoura. Mas a gente gosta disso, está funcionando. Né? As instituições estão em ordem, o presépio está funcionando. Agora, a verdade ela causa bagunça. A começar que o ser humano detesta a verdade. Jesus diz isso muito frequentemente em João capítulo 8, né? Ou no Evangelho de João todo. Olha, eles mataram o unigênito filho do Pai porque eles odiaram a verdade e amaram a mentira. Então o ser humano ama a mentira até que Deus o transforma. A gente é muito dado à ordem e o progresso, né? A ordem e o progresso está na bandeira do nosso país. Agora, o período da história que mais houve ordem e progresso foi o nazismo. Né? A perfeita ordem e o maior avanço científico foi o nazismo, onde só de judeu foram 6 milhões de mortos. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando você começa a misturar a fé com as suas preferências humanas, aí você virou servo do diabo e não está sabendo. E é para que a gente não caia nisso que o Paulo diz: para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. O espinho na carne é exatamente esse: olha, você não tem controle de tudo, as coisas não vão ficar do jeito que você quer. A mensagem para a gente não é realmente vencer, a mensagem é perseverar. Jesus
apóstolo, aquele que perseverar até o fim. Apocalipse fala que os servos do Cordeiro, eles iriam perseverar contra a besta, né? Mesmo sendo mortos pelo espírito da besta. Então, o convite é que a gente persevere. E aí, para que a gente não se ensoberbeça, nós temos esse espinho na carne. E o que seria esse espinho na carne? Cada um sabe qual é o seu. Né? Cada um sabe qual que é o seu espinho na carne. Qual é a família a qual pertence, quais são as doenças que tem. Eu falei aqui de Moisés, de Davi, poderíamos falar de Salomão. De repente, os provérbios de Salomão foram produzidos, que a gente tanto idolatra, por causa do espinho que ele tinha na carne, que ele via a realidade, tinha um entendimento claro de como que aquilo ali acontecia, e chorando e grunhindo de dores, ele produziu os provérbios. Quando a palavra de Deus fala que Deus, quando se fez homem, era homem de dores que sabe o que é padecer, é porque ele sabia o que é padecer. Né? Então, a gente começa a compreender que são as dores que fazem a gente produzir a vontade do Senhor na nossa vida. É isso que ele chama aqui de espinho na carne. Afinal de contas, ele está escrevendo isso aqui dentro de uma prisão. Ele estava preso quando ele escreveu o 2 Coríntios. Né? Então, ele foi um homem chicoteado, um homem preso, um homem que vivia sendo contestado, que a gente fica exaltando as obras dele, mas toda a obra dele terminava em tumulto, e quando não terminava em tumulto, terminou em morte. Ele começou a escrever, foi julgado e foi degolado. Né? Ele até fala isso, né, que ele estava sendo oferecido como libação. Né? Agora, isso não quer dizer uma exaltação à desgraça, não. Isso só mostra que nós somos alcançados, o nosso pensamento foi alcançado num mundo caído. O nosso pensamento foi alcançado num mundo que odeia tudo aquilo que Deus quer que a gente anuncie. Né? E você não precisa nem anunciar, basta você crer. Basta você crer para você ter problemas mentais, basta você crer para você ouvir todo mundo zombando daquilo que você crê. Por exemplo, eu tenho um curso, né? E todo mundo aqui que está fazendo curso superior sabe disso, que curso superior, ele não combina muito com a fé em Cristo Jesus. Engraçado, você tem muitos diplomados que têm aquela fé pagã, e ninguém questiona isso. Mas você tem diplomados que acreditam em horóscopo, diplomados que acreditam, eles não acreditam em nada, são ateus, mas eles acreditam em energia positiva, eles acreditam em um monte de coisa, e você tem até diplomados dessas igrejas que são verdadeiras alienações, né? Que acreditam na magia, no poder, numa campanha, e eles são grandes defensores. Né? Aliás, falando da minha profissão, a profissional que mais me envergonha no Brasil é uma evangélica, né? Dessa Mulher de Deus. Eu cito o nome dela porque é público o que ela faz. Né? A psicóloga Marisa Lobo. Então, é uma psicóloga que, com todo o conhecimento que ela tem e que ela poderia utilizar a fé em Deus de acordo com a lógica do Espírito Santo, o que ela faz? Ela usa a fé dela em Deus de acordo com o que a religião prega. Então, ela está aí na caça às bruxas, ela quer defender a família tradicional, ela se alinhou a tudo aquilo de ruim que existe no meio evangélico. Aí onde que entra o espinho na carne? É quando você vê que a verdade te habita, que Deus te colocou percepções, mas tudo isso acontece com muita dificuldade. E no final das contas você só tem uma convicção. O que acontecer disso, eu tenho plena consciência que foi pura obra do Senhor. Mas isso é até bom, que é para a gente não ficar, por exemplo, achando que a nossa estratégia vai fazer a gente virar um Moisés, até porque você pretender virar um Moisés é uma tragédia, é idolatria. Por outro lado, também, você não reconhecer que Deus pode fazer com você igual ou mais do que Ele fez com Moisés, também é tragédia. Quando a gente entende isso, quando você não olha para Moisés como só com ele podia acontecer isso, mas também não olha para você, isso não pode acontecer comigo, aí o espinho vai deixando de doer, né? O espinho vai deixando de incomodar.
Porque quando fala que foi lhe colocado o espinho na carne, também não quer dizer que isso é eterno, não. O espinho na carne é colocado até ele deixar de fazer efeito. Quando ele fala, por exemplo, que ele orou 3 vezes. E a resposta de Deus para ele foi: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele não está dizendo que aquilo ali é uma coisa eterna. Ele só não respondeu às 3 orações de Paulo, né? Aí é aquela história, quando você parar de orar por isso e apenas viver a realidade que eu coloquei dentro de você, aí espinho vai deixar de ser espinho. O incômodo vai deixar de ser incômodo. Mas como essas coisas são fáceis só na teoria, na prática elas não são fáceis, então a gente tem que ficar o tempo inteiro dando voltas, né, ao redor dos nossos dramas pessoais. Quanto menos a gente entende o porquê desse espinho na carne, mais a gente enlouquece mesmo, né? E quando eu falo de enlouquecer, vai desde questões ditas psiquiátricas até questões mesmo da vida cotidiana. Por exemplo, não é legal a gente ficar pregando sobre dízimo, mas toda aquela pessoa que realmente foi alcançada pelo amor de Deus no seu coração vai lembrar que Jesus disse 2 coisas. Primeiro, a seara é grande e são poucos os trabalhadores. E essa palavra vale para hoje, porque a seara continua imensa e os trabalhadores continuam escassos. E o que vocês veem aí que acham que são trabalhadores da seara, na verdade são mercadores da palavra, né? Então a seara continua grande, poucos os ceifeiros, e aí Jesus diz que é para a gente rogar ao Senhor para que mande mais trabalhadores, e ele também diz: olha, o que te for oferecido, receba, porque digno é o trabalhador do seu salário. Mas é o que te for oferecido, não é aquilo que você fez campanha para receber, né? E ele também disse: olha, não precisa ficar correndo atrás do seu sustento, porque olha as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam os celeiros. Elas não semeiam, não colhem no sentido que a gente dá o termo, né? No sentido do trabalho que o ser humano dá. Porque na verdade a ave, quando elas estão vivendo, elas estão semeando. Aliás, a principal utilidade da ave na natureza é semear, né? Quando a gente está mudando para essa casa, a gente viu aqui a obra dos morcegos. Eles habitaram aqui por um tempo, estava tudo escuro. Então você via assim, cacas e sementes derramadas no chão. Ele está vendo? Ele nem sabe, mas olha o trabalho que ele realizou. Então quando a gente não, fica não querendo saber qual que é a minha parte e qual que é a de Deus, a gente para de querer saber isso, aí a gente acaba realizando um verdadeiro trabalho e o espinho na carne deixa de ser espinho na carne, né? Ele seca, ele sai. Mas eu estava dizendo que se por um lado a gente não tem que ficar pregando sobre o sustento, por outro lado Jesus convida a gente a crer que o sustento vem dele. E o sustento vem dele pelos meios mais inimagináveis. Por isso que o Paulo chega e diz: olha, entendendo isso, que não é enfrentando o espinho na carne que eu vou me livrar dele, aí agora eu entendi. Eu sinto prazer nas tribulações, nas tristezas, nas privações, mas ele fala, para que isso não fique confundido com masoquismo, ele diz que ele sente prazer nessas coisas por amor de Cristo, está lá no versículo 10. Então, o fato de poder se aperfeiçoar na fraqueza não quer dizer que a gente tende a se entregar à fraqueza. Também a gente não tem que ficar procurando vitória, a gente tem que entender o motivo dessa dor. E o principal motivo, cada um tem o seu motivo particular, mas o principal motivo que pega todos nós é exatamente isso. Nós estamos recebendo um entendimento do Evangelho num mundo onde isso é totalmente impossível. E é tão impossível que até quando você recebe esse entendimento, você logo pode cair no orgulho, como o Paulo acabou de receber as revelações e falou: para que eu não me exaltasse, foi logo o espinho na carne que poderia te lembrar: lembra de quem você era, lembra que você não é diferente de todo mundo, né? Você está construindo história, que ele estava escrevendo. O fato dele ter escrevido essa experiência já era o trabalho dele.
né, que é outra coisa engraçada, que é assim, quando as pessoas estão lutando pelos direitos dela, falando no momento político que a gente vive hoje, aí as pessoas são chamadas de vai trabalhar, tá fazendo manifestação porque não tem nada o que fazer. Mas é engraçado, porque quem fala isso só está falando isso porque pessoas no passado fizeram manifestações e deixaram o caminho pavimentado para eles passarem. Aí você tem que ouvir a peste de que você é vagabundo que está fazendo isso. Né? Então, ele chega e diz que tem prazer nessas coisas todas, não é porque ele é masoquista, é por amor de Cristo. Quando você entende que Jesus, ele é o motivo, ele é a razão da sua salvação, ele é a razão do seu sofrimento, ele é a razão até da dor que você está sentindo, que é para te fazer chegar a algum lugar, aí tudo aquilo que poderia nos matar começa a morrer. E é muito simples, né? Jesus fala de maneira genérica para todo mundo. Quem tem sede, vem a mim e beba. Todo mundo tem sede, mas ele está dizendo, se você entendeu que você tem sede, e é sede de mim, pode vir. O problema é quando a gente entende isso, mas eu não vou beber dessa água. Não é de marca? Né? Qual que é a origem dessa água? Você já começa a querer saber como que vai ser primeiro, para saber quais vantagens você vai ganhar em relação a isso. Jesus também diz, se alguém quer fazer a vontade do meu Pai, conhecerá a respeito da doutrina. Aí a gente primeiro quer conhecer a respeito da doutrina para saber se vai dar para fazer a vontade do Pai. Então, por um lado, ele nos convida de maneira genérica, ele mostra qual é o nosso problema de maneira genérica. Mas ele também vai mostrando qual é o nosso problema pessoal. E aí cada um aqui precisa saber qual é o seu problema pessoal diante de Deus e dizer, Senhor, eu vou entregar isso nas tuas mãos. Eu vejo isso muito quando eu vejo as pessoas recebendo profecia, né? E nesse texto que a gente está meditando aqui, é bom que fique claro que nós estamos falando aqui de um homem que é o ideólogo do Evangelho, porque Jesus morreu, ressuscitou e se revelou ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo começou a escrever sobre as verdades que ele estava recebendo. Mas o que a gente esquece é isso. Ele estava recebendo, era revelação. E aí você tem uma revelação do nível da que Paulo recebia, que era receber conselhos de Deus eternamente, mas também ter a graça de dar uma interpretação para isso no seu período histórico, no momento em que ele viveu. Mas você também tem outras revelações que são essas que a gente recebe. Por isso que eu hoje estou num momento que eu não consigo nem congregar em nenhuma igreja de fetiche e também não consigo congregar em movimentos, talvez como o Caminho da Graça, porque numa a gente vive de fetiche, na outra, mais colegiada, você vive do regimento. Né? De acordo com o regimento, você não pode comprar lâmpada desse quilate aí, né? Desse kilowatt, porque não está no regimento, vamos ter que votar um projeto, é tudo colegiado, tudo presbiteriano. Mas você também vê que você não se encaixa no que o pessoal chamaria de graça, porque é uma graça também muito moralizada, porque ai de Deus se Deus se revelar. Não estou dizendo que todo mundo que está nesses lugares todos pensam assim, mas o projeto como um todo é assim. Né? Então, essas pessoas vivem estudando as epístolas de um cara que recebeu uma revelação, mas eles não admitem que Deus possa falar. Eles não, até a gente mesmo. Se Deus aparecer aqui, fica todo mundo bem bravo. Né? Só que eu, como ser humano, me coloco à disposição do que Deus quiser fazer. Né? Porque o que Deus quer fazer é continuar se revelando, Ele é eterno. Ele deu para a gente as proposições eternas da sua palavra, mas Ele tem coisas a dizer acerca de cada um de nós. E Ele quer dizer a cada um. Então, essa dinâmica, né? De um lado, ele espera que aqueles que Ele chamou se reúnam uns com os outros. Porque, sobretudo, Ele se revela na comunhão. Nisto conhecerão que todos sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Né? Não deixe de congregar nesse sentido. Por outro lado também, Ele se revela quando a gente tem uma vida pessoal com Ele, por isso que Ele fala que
Em vez de a gente ficar enfatizando só o encontro público, cada um precisa entrar no seu quarto, fechar a sua porta, falar com o Pai em secreto. Então são dois movimentos dinâmicos, tão diferentes e tão complementares, né? É você se reunir uns com os outros e você buscar a Deus na sua intimidade. Afinal de contas, o Paulo só teve essa revelação que ele fala aqui, porque ele tinha uma vida intensa de comunhão, de escrever cartas, mas ele também tinha uma vida intensa de ouvir a voz daquele que se revelou para ele um dia. Então a gente precisa, na nossa geração, assumir isso, né? Que eu não vou me entregar ao colegiado, não vou me entregar aos fetiches da nossa cultura brasileira e também não vou me entregar ao logicismo de uma reunião que não deixa Deus se revelar a quem Ele quiser. Né? Eu não sou o profeta aqui. Profetas somos todos nós. A promessa diz que Ele se derramou sobre toda a carne daqueles que creem nele. Né? Então Ele se revela a todos nós. Então o espinho na carne é esse, de repente. Eu fico imaginando no caso de Moisés, por exemplo, a Bíblia fala que ele era versado em toda a ciência do Egito. Aí de repente Moisés se pega no momento da vida dele, onde ele está assim, puxa, quer dizer que eu preciso só receber ditado para escrever os 10 mandamentos? Eu preciso receber ditado para escrever novos aqui? Cadê a minha ciência do Egito? Né? Talvez a ciência do Egito o ajudou a estruturar aquelas leis que ele conhecia de leis egípcias, leis babilônicas. Mas na verdade a ciência do Egito não fez aquelas leis. Foi ele com a comunhão dele com Deus. Foi na comunhão dele com Deus que aquilo tudo foi gerado. E olha, eu digo para vocês, para encerrar aqui. Deus continua precisando de pessoas. Paulo então diz que ele sente prazer nessas coisas, não é porque ele é masoquista, mas ele sente prazer nessas coisas porque esse sentido tomou conta do seu coração. E aí, quando ele sente prazer nessas coisas por causa do sentido que invadiu o coração dele, tudo isso vale ao que Jesus disse para ele, né? A minha graça te basta. E uma hora, com certeza, ele teve essa paz no coração, porque ele está dizendo isso aqui em 2 Coríntios, mas ele tem outras cartas, né? Cartas de quando ele estava para ser morto, como 2 Timóteo, ele está em paz. Está dizendo, estou chegando ao fim da minha carreira, combati um bom combate, o mensageiro já perdeu o sentido, né? E aí quando você ser esbofeteado não faz mais sentido, o esbofeteamento também para. Agora, como é que essas coisas perdem o sentido? Quando você luta contra elas? Não. Quando você luta contra você, contra a sua síndrome do coitado, né? Isso que é interessante, porque nós temos que ser igual ao Senhor. Ele amou o mundo de tal maneira que ele veio aqui comprar briga por esse mundo que ele amou. Mas ele não tinha dó de si. Ele orou como Paulo uma vez. Falou, olha, se possível, 3 vezes. Passa de mim esse cálice assim que eu beba. Mas não foi possível. E aí ele foi triunfante. Como ele disse para Pedro, né? Ou para os seus apóstolos. Disse também para o Pilatos, olha, eu tenho poder de trazer anjos aqui. Mas agora é a hora e a vez do mal. Então quando a gente não fica preocupado demais com a nossa reputação, querendo provar para as pessoas que nós temos alguma coisa diferente delas, o esbofeteamento perde sentido e a gente descobre que parecia que se enlouquecer, mas não foi loucura. Na verdade, você aprendeu a adquirir paz, apesar de qualquer uma dessas coisas que ele cita. Então que o Senhor nos dê essa graça, né? De uns ele vai tirar o espinho da carne, de outros ele vai deixar. Porque isso vai sair por um outro método, isso vai sair de uma outra maneira. E ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Nós é que não sabemos que somos pó, a gente acha que o nosso pó é farelo de ouro, né? A gente fica cuidando dos nossos pozinhos. Então que o poder dele se aperfeiçoe na nossa fraqueza. E nesse sentido a gente precisa confessar a nossa fraqueza, não por complexo de inferioridade, mas por percepção cristalina da nossa humanidade. Né? Porque de fato, quem somos nós mesmos? Né? Quem somos nós? Quando a gente entende isso,
você faz o que é preciso fazer diante dos homens, mas você jamais abre mão daquela verdade maior que te alcançou. Então que o Senhor nos abençoe e que a palavra dele desça aos nossos corações e nos conforte, né? Nos conforte em que sentido? Venha curar as nossas enfermidades, e se não for aquela cura instantânea que a gente fica vendo nesses cultos de televisão aí, aquelas hipnoses, que seja também a cura no sentido de, eu entendi, mas quanto mais estiver doendo, mais eu vou persistir, porque ele falou comigo. Eu acho que o Paulo valoriza isso, né? Ele falou comigo. Então, eu não preciso me exaltar, mas eu preciso reconhecer que aquele que criou todas as coisas deixou toda a sua glória e veio falar comigo. Então é blasfêmia minha ignorar isso. É blasfêmia minha não organizar a minha vida em redor disso. Porque ele usa todos os homens, a todas as pessoas, ele vocacionou todo mundo para alguma coisa, mas a alguns ele decidiu se revelar. E esses alguns, enquanto não entendem a preciosidade dessa revelação, por questões realmente práticas daquilo que a gente precisa fazer, vai ficando atormentado. Então não precisa, né? Que a gente possa acolher essa revelação que recebemos do Senhor, e cada um sabe qual é que recebeu, e que a sua graça nos baste. Amém?